Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, senhoras do apostolado da oração e aqueles que também nos assistem de suas casas pela internet e nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. A nossa reflexão nesse dia tão importante, tão grande na vida, na liturgia da igreja e para todos nós, e que nos convida a um profundo respeito, a uma grande reverência na celebração desse grande mistério da Santíssima Trindade. Seria muita ousadia, se não um erro, querer dizer que nós vamos terminar essa Santa Missa compreendendo o mistério da Santíssima Trindade. Mas a igreja hoje nos convida a nós contemplarmos e adorarmos tão grande mistério, conhecermos naquilo que nosso Senhor quis, na sua providência, nos revelar, crendo nesse grande mistério de um Deus em três pessoas. E, sobretudo, com a profundidade da nossa fé e do nosso amor, amando a esse Deus tão grande e que torna-se tão acessível a nós. Eu começo com as palavras do apóstolo São Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, nesse pequeno trecho da carta aos Romanos, assim diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Prezados irmãos e irmãs, vamos ao que nos ensina o Catecismo da Igreja sobre esse grande mistério. Um Deus em três pessoas. Ensinamos isso às crianças, embora um mistério tão grande. Quantos deuses há? Há um só Deus e não pode haver mais do que um. E quantas pessoas há em Deus? Em Deus há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, são três pessoas distintas em um só Deus, o mistério da Santíssima Trindade. Qualquer comparação com as coisas temporais, materiais, são frágeis. Esse grande mistério que nós cremos porque o Senhor assim nos revelou. Jesus em diversos momentos fala da unidade, da natureza divina e da distinção da Trindade das pessoas. Alguns sinais que a Escritura vem nos mostrar e que a igreja se utilizou de tudo isso para, no ano 325, no Concílio de Nicéia, proclamar e professar esse grande dogma da Santíssima Trindade. Ao combater, sobretudo, a heresia do arianismo, que queria negar a divindade da pessoa de Jesus Cristo. E o Concílio de Nicéia reafirmou isso. Jesus consubstancial ao Pai, reafirmado e colocado na nossa profissão de fé. Jesus é Deus, é o Filho de Deus que se fez homem. Mas por ocasião do batismo de nosso Senhor, ali a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, pousou sobre Jesus uma pombinha branca como um símbolo do Espírito Santo. E naquele momento uma voz do céu que apontava para Jesus e dizia: este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei todas as minhas complacências. Escutai-o. A voz do Pai, apontando para o Filho, e ali a pombinha representando o Espírito Santo. Nós vemos nosso Senhor em diversos momentos dizer que Ele veio a esse mundo enviado pelo Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai.
E ao mesmo tempo, nosso Senhor dizendo que Ele e o Pai são um só. E aquela passagem belíssima que nós sempre recordamos, em que São Filipe, apóstolo, perguntou, hoje falou com Jesus: Senhor, o Senhor nos fala tanto do Pai, mostra-nos então o Pai. E o que é bastante interessante são as reações de Jesus. Jesus, de certa maneira, surpreso com ele, disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis. Quem me vê, vê também o Pai. Não sabeis que eu e o Pai somos um só? Nós ouvimos há poucos dias nosso Senhor nos dizendo que era necessário que Ele voltasse para o céu. Ele e o Pai enviariam a nós o Espírito Santo, o Espírito Santificador, o Espírito do Pai e do Filho. Esse grande mistério que hoje nós contemplamos. Mas é importante nesse dia também, prezados irmãos e irmãs, ao contemplarmos a grandeza, a profundidade desse mistério, nós também meditarmos naquilo que a teologia mística vai chamar da inabitação da Trindade. Esse Deus tão grande, tão profundo, e que pela sua graça torna-se presente em nossa alma. Quando uma criança é batizada, Deus toma posse daquela vida, daquela alma. Uma alma na graça de Deus, pela graça com a presença de Deus. Nós sempre citamos exemplos de Santa Elizabeth da Trindade, que tinha uma devoção muito particular a esse grande mistério. E na sua fé fazia a adoração a esse Deus que pela sua graça habitava uno e trino na sua alma. Ó meus três, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus tão grande que torna-se tão acessível a nós, palpável a nós, e que nos permite nós crermos e amarmos esse Deus e esse grande mistério. E que tudo isso mostra a grandeza de uma alma no estado de graça. E aquilo que é sempre lembrado a nós, como a Escritura nos diz, carregamos algo tão precioso, tão grande, num recipiente tão frágil que é a nossa natureza. Sujeito aos piores pecados, a todas as más inclinações. Mas ao contemplarmos a grandeza desse mistério, esse Deus que pela sua graça habita em nós, numa alma em estado de graça, tudo isso precisa nos conduzir a uma vida de oração, precisa nos conduzir a essa consciência do quanto nós precisamos fugir do mal, fugir do pecado. Porque se Deus tomou posse de nós no dia do nosso santo batismo, se Deus tomou posse da nossa alma, da nossa vida no dia do nosso santo batismo, por que termos a ousadia de expulsar esse Deus? De tirar essa posse de Deus? E Deus tomou posse de nós para que aqui nós o sirvamos e amemos e um dia o contemplemos eternamente no céu. E aquilo que for suficiente para satisfazer a nossa inteligência, nós vamos compreender e contemplar esse grande mistério na eternidade. De um Deus em três pessoas. E é esse Deus uno e trino que vai nos sustentando com a sua graça. Como nós ouvimos o Senhor nos dizendo hoje: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Esse Deus uno e trino. A igreja nos convida a nós todos os dias contemplarmos. E cientes de que na graça de Deus temos a posse desse Deus em nós. E nos convida com profundo respeito, nós fazemos todos os dias um ato de fé. Quando nos ensina a necessidade de fazermos o sinal da cruz. E que volta com as perguntinhas do catecismo.
tão básicas que ensinamos as crianças nas primeiras noções da catequese. A importância do sinal da cruz, a grandeza do sinal da cruz, o quanto nós atraímos a bênção, a proteção de Deus sobre nós. Por que o sinal da cruz? É o sinal do cristão. Porque Jesus morreu na cruz e porque esse sinal indica para nós os principais mistérios da nossa fé. E ao traçarmos o sinal da cruz, que nem sempre fazemos com a devida atenção, com o devido respeito, nós professamos a nossa fé, professamos os principais mistérios da nossa fé, lembramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, contemplamos e adoramos esse grande mistério da Santíssima Trindade. E nós fomos batizados sob esse nome, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim nós fomos batizados. E o Catecismo traz uma perguntinha seguinte, ensinado também às crianças. Se esse sinal indica para nós os principais mistérios da nossa fé, quais são esses principais mistérios? Que nós precisamos crer, amar, reverenciar, para podermos salvar as nossas almas. Unidade, Trindade de Deus, encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E num gesto tão simples, que é a nossa identidade cristã católica, nós professamos tantas verdades de fé. Porque é tão importante para nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor nos disse: sem mim, nada podeis fazer. O primeiro passo é de Deus. Para nós fazermos o bem, precisamos de Deus. Para nós correspondermos aos dons de Deus, precisamos de Deus. Precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos da graça de Deus em nossos corações. Precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência, fortaleça a nossa vontade e nos dê a graça da perseverança. Nunca podemos pensar, e é o dizer tão importante do apóstolo São Paulo na epístola de hoje, que Deus é devedor a nós e que nós demos o primeiro passo na nossa santificação, na nossa redenção. E o apóstolo nos diz: quem primeiro deu-lhe alguma coisa para receber uma retribuição? Sem mim, nada podeis fazer, nos diz o Senhor. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos esse dia tão importante para nós, tão profundo para a nossa fé, renovarmos a nossa fé, a nossa reverência, o nosso amor e a nossa gratidão ao nosso bom Deus. Que com toda a nossa fragilidade, pequenez e maldade, por conta dos nossos pecados, nos convida e nos permite contemplar, adorar e crer nesse grande mistério. E nos permite, na sua infinita misericórdia, todas as vezes que recebemos o perdão dos nossos pecados, durante todo o tempo que nós estamos na sua graça, apesar de tanta fragilidade e tanta fraqueza, nos permite ter a posse dele mesmo na nossa alma. Queremos perseverar na graça de Deus? Rezemos. Santa Teresa, ao falar desse castelo interior, da morada, da nossa alma, da contemplação de Deus, nos diz que a chave para adentrar esse castelo é a oração. A oração que fortalece a nossa fé, a oração que faz crescer o amor de Deus, a oração que protege a nossa alma contra as tentações, a oração que nos faz compreender um pouco mais o amor de Deus sobre nós, a oração que garante para nós a perseverança, a oração que nos ajuda a vencer as tentações, a oração que salvará a nossa alma. E eu termino a nossa reflexão com a oração da collecta da Santa Missa de hoje. E de maneira tão sábia, tão profunda, em breves palavras, assim a igreja reza: onipotente e eterno Deus, que concedestes a vossos servos conhecer, na confissão da verdadeira fé, a glória da eterna Trindade, e adorar a sua unidade no poder da majestade. Fazei, vos pedimos, pela firmeza desta mesma fé,
sejamos protegidos contra todas as adversidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.